se você fosse um estudante normal que recebeu a notícia que o túmulo do seu avô foi invadido e que depois disso você herdou poderes sobrenaturais extremamente poderosos e que isso iria colocar zumbis atrás de você pro resto da sua vida? Como será que você lidaria com tudo isso, hein? Bem, é mais ou menos assim que as coisas vão acontecer no anime que a gente vai falar aqui hoje. Salve, salve, seus otaku seguidores de Saitama, o Tio Bruce está de volta para mais um vídeo. E no vídeo de hoje a gente vai falar de um anime que eu gosto muito chamado Hitori no Shita. E pode ficar tranquilo que o nome do anime vai estar aqui no comentário fixado pra você, demorou? Mas agora sem mais enrolação, bora começar esse recap brabo. O anime começa com um homem embriagado em uma noite qualquer indo até um cemitério onde presenciou diversos túmulos caírem repentinamente. E enquanto o homem chega por ali, a gente escuta um barulho de terra sendo retirado por uma pá que repercutiu no ar. Então no dia seguinte acompanhamos um homem dirigindo uma caminhonete enquanto carregava uma mulher misteriosa atrás. Este homem leva a moça até uma área proibida onde está uma mulher misteriosa que vai caminhando em direção até o local. Agora de volta ao cemitério, diversas pessoas se reúnem naquele local para ver o que tinha acontecido por ali. O local estava completamente destruído e o policial que foi averiguar o que estava acontecendo estava completamente confuso. Aquela situação era completamente diferente de tudo que o policial já tinha visto em sua carreira. E outra coisa estranha é que os corpos continuavam em seus respectivos túmulos, com exceção do túmulo de Zhang Shilin, que estava vazio sem resquício nenhum do corpo que deveria estar ali. E nesse momento, enquanto os policiais conversavam, a mulher misteriosa que vimos antes aparece agora no cemitério, e ela está dizendo que esse túmulo pertencia ao avô dela, e ela confirma essa informação entregando a sua identidade ao policial. E antes mesmo de pegar os documentos da mulher, o policial ligou para uma pessoa chamada Shulan, e ele questionou essa pessoa a respeito de quando ela iria chegar ali no vilarejo. E Shulan, para nossa surpresa, respondeu que iria chegar por ali no começo da noite. Nesse momento, o policial concorda e pede para que Shulan vá para a delegacia assim que chegar na cidade. Então, algum tempo depois, Zhang Shulan chega ao vilarejo, sendo recepcionado por um antigo colega que questiona como ele está indo na faculdade. E depois de uma conversa para quebrar o gelo, Shulan decide ir agora até a delegacia, conforme o policial tinha pedido que ele fizesse assim que chegasse. E quando ele chega por lá, o delegado informa tudo a respeito sobre esse caso do furto do corpo, e fala a respeito sobre a mulher misteriosa que alegava ser neta de Zhang Shilin. E bem nessa hora, um flashback da conversa do policial com a mulher surge na nossa frente. Vemos então a mulher dizer que Zhang Yuji, o filho de Zhang Shilin, abandonou a mãe dela mesmo antes do seu nascimento, e por esse motivo as pessoas daquele vilarejo não reconheciam aquela mulher e não sabiam do parentesco dela com Zhang Shilin. Agora, de volta ao presente, Shulan questiona se realmente possui alguma irmã mais velha, e para surpresa dele, o delegado confirma: Shulan realmente é irmão dessa mulher, e ela se chama Zhang Baobao. Agora completamente irritado e perdido, Shulan vai até o cemitério ver o túmulo do seu avô. E quando estava próximo ao cemitério, Shulan escutou um barulho de pá. Confiante de que poderia ser o ladrão de túmulos, ele corre em direção até o barulho, e para a surpresa dele, ele se depara com um Baobao, que estava ali cavando alguma coisa no túmulo. E bem, apenas para lembrar o que eu disse há pouco, Zhang Baobao é a suposta irmã de Shulan. Então quando ele a vê por ali, ele tira uma foto, mas ela logo percebe que ele estava fotografando ela. E o Shulan percebe que ela também percebeu isso e sai correndo dali até que é pego de surpresa por Baobao, que dá um incrível salto e acaba nocauteando o jovem com um golpe de pá. E agora quando ele acorda, Shulan se depara com um zumbi indo em sua direção. E para nossa surpresa, a Baobao que salva ele conseguindo impedir o zumbi de se aproximar dele. E ela faz isso enfiando uma lâmina no cérebro do zumbi como se fosse a coisa mais natural do mundo. Depois disso, Baobao arrasta o corpo de Shulan até um buraco enquanto o garoto a questionava em pânico sobre o que ela estava fazendo. E Baobao, para nossa surpresa, respondeu que iria enterrar ele vivo por ele estar atrapalhando ela. Então, após uma breve conversa, Shulan percebe que aquela mulher é a sua irmã. Pois é, eu achei que ele tinha percebido isso quando eu tava tirando foto dela, mas ele tava apenas sendo estranho mesmo. E bem, usando os laços fraternais, ele tenta persuadir a garota para conseguir escapar daquela cova. Porém, Baobao não reconheceu ele como irmão e então novamente continuou a tentar enterrá-lo. E enquanto jogava terra em Shulan, diversos zumbis começaram a sair do solo. Baobao parou de enterrar o Shulan e começou a atacar todos os zumbis que estavam surgindo. E é impressionante como ela enterra o irmão e enfrenta zumbis como se fosse a coisa mais natural do mundo. Baobao, eu preciso dizer que apesar de descabelada, você conquistou o meu coração. E o Shulan, sem ter muita escolha, ficou ali observando a sua irmã lutar. Só que ele acabou se empolgando muito e falou seus pensamentos em voz alta. E com isso ele acabou chamando a atenção dos zumbis pra ele. Baobao chamou ele de idiota e disse que estava cansada de tudo aquilo. E sem pensar
2 vezes, ela corre do cemitério deixando o irmão ali sozinho com os zumbis. Pois é, eu disse que eu sou muito fã dela, ela me ganhou de verdade. Sempre que eu tiver a oportunidade farei igual a Balbal, não vou enfrentar um problema, mas vou sair correndo. E assim a Balbal foi até a estrada onde acabou encontrando um homem de óculos. Eles começaram a conversar a respeito sobre o túmulo que tinha sido roubado. E ela também falou que foi atacada por alguns Jiangshi. E sim, esses Jiangshi que ela tá falando aqui são os zumbis que ela viu há pouco. E ela também revela ao homem que também encontrou o neto de Zhang Xilin e que deixou ele ali sozinho com os zumbis como se fosse uma coisa de boa. E essa informação sim deixou o homem assustado e ele pediu então para que ela voltasse para ajudar o garoto. E bem nessa hora a gente vê diversos raios surgindo do local onde o Shulan estava. Balbal volta para o cemitério, mas quando ela chega lá o garoto não está mais no túmulo. Agora eles encontram os zumbis totalmente queimados. E bom, pra nossa surpresa, a Balbal reage com isso com outra naturalidade assustadora, dizendo que uma hora ou outra o Shulan iria perceber que possuía esse tipo de poder. Afinal de contas, ele era neto do lendário Zhang Xilin. Sim, é aquele mesmo cara que o túmulo foi invadido no começo desse recap. Agora corta a cena e estamos em outro lugar totalmente velho e abandonado, onde vemos um pequeno garoto chamado Lulian, e ele está ali conversando com uma mulher misteriosa ao telefone. E essa mulher pergunta pra ele o que estava acontecendo ali, e a criança então responde para sua irmã que seu aliado conseguiu achar o corpo de Zhang Xilin e que agora ele estava trazendo o corpo para onde eles estavam. E ainda não sabemos o motivo, mas a mulher ao telefone se empolga bastante com essa notícia. Então no dia seguinte, Shulan vai para a escola como se nada tivesse acontecido, e enquanto conversava pelo celular, uma pessoa misteriosa sentou ao seu lado. E quando ele olhou pro lado, ele se deparou diretamente com a sua irmãzinha recém-descoberta, Balbal. Pois é, ele achou que as coisas não poderiam piorar, mas elas sempre podem piorar. Então, após uma aula desconfortável ao lado de sua irmã, o Shulan levou a Balbal para uma área reservada da escola para eles conversarem. E ali ela revelou para ele que estava com todos os documentos e queria ficar ao lado de Shulan, pelo menos até que ela conseguisse desvendar o caso do túmulo revirado de seu avô. Em seguida, Balbal questiona sobre o poder de Shulan, dizendo para ele mostrar o mesmo poder que tinha utilizado no cemitério para ela. E a princípio, Shulan finge não saber do que ela está falando, mas logo Balbal ameaça o seu irmãozinho, simplesmente aproximando uma lâmina próxima ao pescoço dele para que ele falasse tudo. Então Shulan tem um flashback do passado, onde o seu avô protegia ele de um ataque do seu pai. E nesse momento o seu avô também está mostrando suas habilidades para Shulan, chamando esse poder incrível que ele possuía de Hekikushuou. E o seu avô revela que quando Shulan aprendesse o Kung Fu básico, ele iria ensinar a ele a sua habilidade. Fim de flashback, e vemos que Shulan conseguiu finalmente sair dos braços de Balbal, e ela logo tenta partir para cima dele novamente, mas quando olha em seus olhos, ela sente uma grande presença vindo de Shulan e assim ela recua. Logo percebemos que o corpo de Shulan foi coberto por uma aura amarela, fazendo com que ele agora se lembre dos ensinamentos do seu avô, que sempre dizia para ele falar Tenshi Genshou, pois assim ele conseguiria liberar o Kinkou do seu corpo e revelar o seu verdadeiro poder. E bem, depois de se recuperar do choque ao ver a postura do seu irmão, Balbal tentou atacá-lo novamente, só que agora o Shulan estava completamente diferente e conseguiu desviar de todos os ataques dela. Então, após uma incrível demonstração de habilidades, Shulan conseguiu segurar a mão de Balbal, que estava segurando uma lâmina, e ele então movimenta o seu braço na direção de Balbal para atingi-la com um golpe, fazendo com que a cena mudasse agora para o corpo de Zhang Xilin. Um jovem nerd chamado Lu Liang observa o corpo de Xilin, dizendo que realmente aquele era o corpo de Shou Shakurin. O garoto então começa a observar a grande energia que estava contida naquele corpo, e após juntar toda a energia que dissipa, ele diz que elas não serviriam para fornecer nenhuma informação. E nesse momento o jovem diz para o seu aliado que caso ele queira se juntar à sua organização, ele teria que capturar o neto de Zhang Xilin, independente se ele fizesse isso com vida ou sem vida. E agora corta novamente para Shulan e Balbal, e Balbal finalmente conseguiu pegar Shulan desprevenido e acertou ele com um golpe que rasgou as suas roupas. Então Balbal forçou Shulan a se tornar o seu servo, e para facilitar a comunicação entre eles, ela entregou um celular para o irmão. E depois disso ela vai embora da escola como se nada tivesse acontecido, deixando seu irmão ali com as roupas rasgadas. Eu falo que eu sou fã dela e vocês têm que acreditar em mim. Então durante a noite, Shulan recebe uma mensagem em seu celular, e quando ele aperta na mensagem para saber quem enviou, ele vê a foto de uma mulher chamada Ryu Kenken. Kenken diz que estuda na mesma escola que ele e que gostaria de se encontrar com ele no dia seguinte. Isso deixou o Shulan bastante empolgado e um pouco apaixonado pela beleza dela. Então na noite do dia seguinte, eles se encontram em um lugar público. A noite estava indo muito bem, até que eles foram de repente para um quarto apenas os dois. E tadinho do garoto, ele pensou que ia se dar bem, mas ele acabou caindo em uma grande armadilha. De repente, 3 zumbis surgiram do quarto
e Ken revelou ser capaz de manipular os corpos sem vida. E pra piorar toda a situação, ela conseguiu selar as habilidades de Shulan após tocar uma área específica atrás de sua orelha. Então ele estava ali meio que sem conseguir se defender. Então Ken consegue capturar Shulan e leva ele até o jovem nerd Lulian. Então Lulian revela que o seu verdadeiro nome é Ho-Ryo e ele é um dos Zensei. Ele possui uma capacidade de julgar a alma das pessoas diretamente. Então o jovem utiliza essa sua habilidade no nosso protagonista. E assim uma pedra de repente vai em sua direção em uma grande velocidade. E logo eles percebem que Jo-san e Fu Ho-Ho estão naquele lugar para salvar o Shulan. Então um deles começa a analisar os inimigos, dizendo que tinha 3 inimigos ali no local. E bem nessa hora surge Bao Bao com sua serenidade no olhar, dizendo que iria acabar com todos eles ali. E Bao Bao entra em ação, sacando seu cutelo e sua faca, se preparando agora para o combate. Ken então invoca mais zumbis para ajudar ele durante o combate, enquanto Jo levita mais pedras maiores ainda, iniciando assim um grande conflito entre os dois lados generalizado. Bao Bao consegue pegar Shulan, que ainda continua amarrado, e utiliza sua faca para penetrar a pele do mesmo para nossa surpresa. Bao Bao então consegue tirar um verme que estava dentro de seu corpo, e explica para ele que aquilo era um bicho que estava impedindo ele de usar os seus poderes. E bem, começa ali uma batalha insana entre humanos e zumbis, tudo por culpa do Shulan, que foi desatento e achou que ia se dar bem. Mas enfim, no final eles conseguem escapar dali e Bao Bao leva o Shulan para o lugar onde ela trabalhava, que era simplesmente um lugar onde todos os agentes possuíam poderes especiais, mas trabalhavam como entregadores disfarçados. Exatamente, imagine que o entregador tem um poder super B10 disfarçado. E agora eles são chamados ali de estrangeiros, que são pessoas com poderes especiais que conseguem controlar o seu Ki. E assim acaba o 4º episódio e também a primeira parte do nosso recap. Se você gostou do anime e quer uma parte 2, deixa o seu comentário aqui pra gente. E se você não for inscrito, se inscreva pra receber as melhores notificações sobre o seu anime favorito. Bem, por hoje é só, muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo, valeu!